Fala, Hiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo da série Como Cuidar de um Idoso Teimoso. É isso mesmo, é isso que você está ouvindo. Eu resolvi criar essa série para ajudar pessoas como você, que tem um idoso teimoso para chamar de seu. Coloca logo nos comentários aí se você tem essa pessoa, a idosa ou idoso, que não faz aquilo que você recomenda, que não toma o remédio na hora certa, que não faz atividade física, que come tudo que vê pela frente, mesmo que você diga, papai, você não pode comer isso, seu diabetes vai piorar, e ele continua comendo. Você tem essa pessoa? Então, muito prazer, eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico especialista em saúde do idoso e longevidade. E nesse canal eu ajudo pessoas a manterem sua juventude pelo maior tempo possível, independente da sua idade. Não importa se você é uma pessoa mais jovem, se é uma pessoa de meia idade como eu, ou se é mais velha, 50, 60, 70 anos, não importa. As informações que eu vou te passar aqui vão te ajudar a manter a tua juventude pelo maior tempo possível. E se por acaso você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, aproveita essa fração de tempo e já dá um like, porque isso faz com que o YouTube encaminhe esse vídeo para pessoas com um perfil semelhante a você, que tem um idoso teimoso na sua casa. E aí, certamente, a gente vai poder ajudar mais pessoas nessa vida. Hoje, o nosso bate-papo ele tem a ver com um conceito que aparentemente é técnico, mas se você prestar atenção da forma como eu vou explicar aqui, certamente ele será completamente aplicável na sua vida prática, né? No seu cuidado com aquela pessoa que está próximo de você. Então, repara, na nossa atividade como médico, a gente costuma classificar os grandes problemas das pessoas em dois níveis de percepção, tá? Que nós chamamos de disease e illness. Nossa, doutor Hiroki, peraí, esta é uma aula de inglês? Não é, mas é porque o termo referido ele se encontra lá no livro de Cecil Hellman, que foi médico, antropólogo, tem uma literatura vasta em relação a esse tema. Então deixa eu traduzir. Disease, que significa doença, é um termo utilizado muito na perspectiva do profissional. E eu vou te dizer que talvez você como cuidador acabe utilizando um pouco dessa classificação, dessa terminologia para cuidar do seu idoso. Mas o que é que significa? Então, disease, que significa doença, que seria a perspectiva do médico. Então, a doença, na visão de quem está de fora, ela é como se fosse um dualismo, né? Ou seja, ele é dicotômico, ou seja, ou existe ou não existe. Então, por exemplo, febre, que é um sintoma, ou tem febre ou não tem febre. Não existe meia febre, sabe? Pressão alta, não digo pico hipertensivo, eu digo o fator de risco, hipertensão, que é essa condição crônica. Hipertenso, uma pessoa que é hipertensa, ou ela é hipertensa ou não é hipertensa. Não existe assim, meio hipertenso, não existe. Porque na perspectiva técnica, a doença ou ela existe ou ela não existe. Isso é importante você reconhecer, você compreender esse conceito, porque quando eu for explicar o outro conceito, aí você vai começar a perceber por que o idoso age de algumas formas, de algumas maneiras, e quem sabe, acredito até que você possa estar agindo de formas que justificam, que explicam esse outro conceito. Mas voltando para o conceito disease, que seria a doença. Então ele tem muito a ver com essa racionalidade de ter ou não ter, de sim ou não. No entanto, o fato de que lida muito com a parte técnica dos conceitos na saúde, isso acaba dando muita ênfase na pessoa, ou seja, na doença da pessoa, e acaba não valorizando o contexto em que ela se encontra. E eu falei sobre contexto no tema sobre maturidade da relação cuidador e cuidado, no caso idoso. Então recomendo que você assista esse vídeo para você entender do que se trata. Portanto, quando você não valoriza o contexto,
e é isso que a perspectiva disease ela traz. Isso faz com que você não perceba algumas nuances da sensação de doença, que é o outro conceito, tá? Que eu não vou falar ainda agora. Então, a disease, que é a perspectiva técnica, ela dá muita ênfase na doença da pessoa e não considera o contexto, o ambiente, a família, inclusive a própria sociedade ou a própria comunidade. Ele também valoriza muito as informações que são fisiológicas, né? Dados de bioquímica, de neurotransmissor, de hormônio, de mediadores químicos. Então, ele realmente está muito focado na doença, ou seja, em ter ou não ter a doença. Ele acaba separando, isso para mim talvez seja a parte mais complexa do conceito, mais desafiadora no dia a dia, que ele meio que separa corpo e mente. Para quem analisa a doença de forma externa, ele acaba não valorizando quanto a forma de pensar, o sentimento, as emoções podem se influenciar na presença ou não daquela condição. Vou chamar de doença, mas nem sempre é uma doença necessariamente, mas é uma condição, tá? Então esse dualismo mente e corpo, ele é muito característico desse tipo de classificação, né? De ter ou não ter uma doença, ou seja, disease, que é a perspectiva, eu diria, uma perspectiva técnica. Então, esse é um lado. Vamos agora para o outro lado, que seria a illness. Illness é a perspectiva de quem sente. Ou seja, enquanto a disease é quem está de fora olhando para aquela pessoa, o illness é a visão dela mesma sobre o que ela sente. Então, tem muita relação com a experiência pessoal com a condição que ela vive. É mais ou menos assim. Se você pegar ali 100 pessoas que tiveram Covid, tá? Vamos pegar assim, 100 pessoas que tiveram Covid. Do ponto de vista técnico, as 100 tiveram Covid. Como é que eu sei? Foi confirmado com exame de sangue, foram captados por sintomas que são muito característicos da Covid. Então, uma pessoa tem ou não tem Covid. Isso é a disease. Só que se eu pegar as 100 pessoas e conversar com elas, é possível que eu obtenha 100 relatos diferentes de como foi a sensação de ter tido Covid. Como foi o sofrimento, como foi o sentimento associado a esse estado momentâneo que foi estar doente com Covid. É aí que entra o conceito de illness, que é a perspectiva de quem sente. Então isso depende muito das experiências passadas, se ele já teve uma vez ou já teve mais de uma vez. A forma como a pessoa reage a uma determinada condição, isso faz com que as possibilidades de sensação sejam infinitas. Então não dá para admitir que todo mundo terá a mesma reação, mesma sensação, mesmo pensamento, mesmo sentimento em relação a qualquer coisa relacionada à saúde. Eu dei o exemplo aqui da Covid, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, como nós estamos conversando sobre como cuidar de um idoso teimoso, eu entendo que é possível que esse idoso não esteja se sentindo doente, percebe? Pode ser que do ponto de vista da disease, ou seja, da doença, ele tenha de fato alguma condição que merece ser cuidada, como pressão alta ou hipertensão, né? Como diabetes, como osteoporose, como dislipidemia, que seria o colesterol alto. Mas se você assistiu o primeiro vídeo da série, você vai entender que essas condições não causam sintomas. Ou seja, eu posso dizer que ele tem, por exemplo, colesterol alto, mas ele não se sente doente. E é aí que começam os conflitos. Porque se uma pessoa não se sente doente, por que ela deveria cuidar? Esse é um primeiro ponto. É aí que vem o conceito de illness, perspectiva da pessoa em relação à sua própria condição. Pois bem, e essa sensação ela não vem apenas do sintoma associado à doença em si. Por exemplo,
Se um idoso tem pressão alta, se um idoso é hipertenso e ele não sente nada, isso é uma característica, mas ainda pode haver outros elementos que vão influenciar nisso. Por exemplo, a percepção que ela tem da própria condição física. Eu tenho idosos que falam assim: doutor, mas esse negócio de pressão, isso não vai me afetar porque eu fui atleta a vida toda, eu trabalhei na roça, eu sempre me alimentei bem, eu tenho um corpo forte, então não tem por que eu tratar esse problema. Essa visão sobre si mesmo, acerca da sua fortaleza ou da sua fraqueza, né, eu diria da sua resistência versus fraqueza, pode sim influenciar na decisão dele de cuidar ou não do próprio problema. Ou ainda, ele pode acreditar que o que ele tem hoje pode ser uma predisposição genética. Então, tu imagina que uma pessoa idosa que começa a sentir algumas coisas e começa a identificar aquilo como uma predisposição genética, a chance dele se sentir pior em relação àquilo é maior em relação às pessoas que não têm esse pensamento da predisposição genética. Além disso, existe também, claro, algumas interpretações acerca das doenças que são o próprio mundo. Ou seja, tem pessoas que acreditam que uma doença pode ser causada por condições climáticas, ou seja, um vento, né? Ou seja, nossa, tá muito frio, vou adoecer. Então começa a correlacionar o clima com a presença ou a sensação de uma doença. Nossa, eu estou me sentindo mal hoje porque hoje o clima foi tão frio. Não há uma relação direta. Claro que o excesso de frio, o excesso de calor pode mudar algumas condições do corpo que fazem você sentir algo. Por exemplo, muito calor, você não tomou água, você vai ficar desidratado e começar a sentir as coisas. Mas não foi o calor necessariamente que causou o problema. Foi o fato de você não tomar água suficiente diante do calor. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas a relação entre causa e efeito, ela é modificada na pessoa que é leiga no assunto, né? Quando eu falo leiga no assunto de saúde. Então, o mundo, para muitas pessoas, é o causador da doença. E essa sensação que ele tem pode sim afetar a percepção da sua própria condição de saúde. Há uma crença também de que a lua pode interferir. Há uma crença de que certos alimentos podem causar algum mal. Eu não estou falando das coisas mais óbvias, do tipo assim, excesso de sal, com certeza faz mal para o rim, faz mal para as artérias, né? Aumenta a pressão. Não é disso que eu estou falando, porque isso é comprovado cientificamente. O que eu quero dizer é que há muitas vezes uma relação entre um determinado alimento e talvez processos inflamatórios. Ou seja, olha, não pode comer isso porque isso vai fazer mal para essa condição de saúde, né? Olha, você não pode comer essa fruta porque quem come essa fruta faz mal para quem está nesse estado atual ou para quem tem esse tipo de problema, né? Algumas dessas relações ela não tem comprovação científica, mas é sim o que a pessoa acredita. E eu falei isso também em vídeos passados, que a percepção da condição de saúde tem muito a ver com o nível cultural. Eu não estou falando de nível alto ou nível baixo, porque não é uma questão de quantidade, né? É nível cultural em termos de qualidade mesmo. Cada um tem a sua percepção sobre o processo de saúde e doença com base na sua própria cultura. Portanto, mais uma vez, a percepção da doença ou de que não tem doença, ele tem também relação com a visão que ele tem do próprio mundo. Por isso, se uma pessoa idosa recusa tomar água, ou recusa fazer atividade física, ou recusa implementar uma alimentação saudável, ou até recusa tomar remédios, é necessário entender qual é a base conceitual interna, qual é o conceito de illness que o idoso tem, para você começar a compreender e trabalhar de forma mais direcionada e persuasiva sobre esses elementos. Isso é, claro, assunto para os próximos vídeos, né? Para que esse vídeo não fique tão longo assim, mas espero que ele tenha ajudado a você perceber que, por um lado, existe a presença ou a ausência da ausência da doença, e por outro lado, existe a percepção
de que uma doença está presente ou não, e ainda em um grau de doença. Então, uma pessoa pode se sentir menos doente hoje, mais doente amanhã, ou menos sadia hoje, mais sadia amanhã. É como se fosse um termômetro mesmo, né? Onde não existe uma dicotomia, existe sim uma relação gradual de um lado para o outro. Isso sim afeta a forma dele compreender e tomar suas próprias decisões para fazer o que é melhor para a sua vida e para a sua saúde. E claro, se você entender, se você cuidadora entender isso, você vai começar a trabalhar melhor a comunicação persuasiva. Então é isso, eu fico por aqui nesse vídeo. Se você assistiu até agora, essa é a hora boa de você se inscrever no canal e tornar o YouTube o seu funcionário. Exatamente, quando você se inscreve, o YouTube ele se obriga, né? Ele trabalha para te entregar conteúdos que eu já fiz sobre como cuidar de um idoso teimoso e vai te avisar toda vez que eu lançar um novo vídeo. Por isso é bom também você ativar o sininho, tá? Caminhe esse vídeo caso você ache interessante para alguém que tem um idoso teimoso. Eu acho que você conhece alguém que tem um idoso teimoso para chamar de seu. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.